kg na rede, tá? Então, se a pressão cair um pouquinho mais, essa bombinha vai entrar, certo? Vai subir a pressão, elevar a pressão da rede novamente e vai desligar, tá? Então essa bombinha ali, ela só é feita para isso, para manter pressão na rede, tá? Se nós abrirmos algum hidrante, que é coisa que nós fizemos agora e vamos fazer de novo, tá? Ou se romper algum bico de sprinkler, se for um chuveirinho só, a coisa é um pouquinho diferente, tá? Um chuveiro só, daquele chuveirinho de sprinkler, vai demorar talvez aí uma meia hora para que as bombas entrem, porque como a rede é muito grande, até cair a pressão para fazer acionar a bomba, tá? Isso vai demorar muito. E aquela bombinha, ela vai tender a manter a ação, né? Se for um chuveirinho só. Se for 4, 5, 6, 10, tá? A coisa já muda de figura, a vazão vai ser muito grande. Ela não consegue manter mais a pressão, porque ela não tem vazão para isso. A pressão da rede começa a cair. Quando a rede começar a cair, essa criança aqui vai entrar, certo? Então, nós temos aqui o quadro de comando dela. Você aqui vai ter que entrar em automático, ela está em manual agora, certo? Então, ela partir, ela vai partir, certo? Se tiver energia elétrica. Agora, o que acontece? Por norma, nós temos que fazer de tudo para o sistema entrar em operação. Só que para parar, certo? Com exceção daquela bombinha jockey, se qualquer uma das bombas entrar em funcionamento, ela não vai parar automaticamente. Não é questão de subir a pressão, ela vai parar. Ela não para. Vai ter que vir aqui e apertar a botoeira de parar. Certo? Se a pressão da rede estiver baixa, não adianta apertar a botoeira de parada, ela vai parar e vai sair de novo dando butinada, tá? Por isso que se tem alguma coisa em termos de combate com hidrante, tem que se fechar o registro do hidrante, certo? Para depois vir para cá e desligar a bomba, tá? Ah, mas se essa bomba ficar funcionando enquanto eu estou lá, como é que fica se eu não tiver vazão na linha? Tá? Se a gente tiver com o sistema todo fechado, essas bombas elas funcionam como um liquidificador gigante, tá? E vai aquecer de tal forma, aquecer de chegar a 200 e poucos graus aqui e acaba estourando o selo mecânico dela, tá? Aí nós vamos ter uma bela uma piscina aqui dentro. Por isso que nesse meio do caminho a gente tem essa válvula aqui, ó, essa válvulazinha azulzinha aqui no meio, que é uma chamada válvula de alívio, tá? Então toda vez que a pressão chegar a algo em torno de 8,5 kg, ela abre, certo? E retorna para o reservatório, tá? Para quê? Para que não tenha qualquer uma das bombas funcionando em que a gente chama sem vazão enxutosa, tá? Ok? Bom, então se uma bomba dessas entrar em funcionamento, tá? A primeira que vai entrar vai ser essa daqui. O que vai acontecer? Aqui, ou abrir o sprinkler ou abrir algum hidrante, correto? Então a gente tem que correr atrás, verificar o que está, não é simplesmente chegar, ó, entrou em funcionamento, tá? Para quem estiver aqui, vamos dizer assim, na parte de manutenção no dia a dia, vou chegar ali e vou desligar a bomba, tá? Que se entrar em funcionamento as bombas principais, é que teve algum tipo de ação nos prédios, certo? E a primeira coisa que a gente vai chegar aqui, tá? Se tem equipamento funcionando, se eu bater o olho aqui, eu vou ver que a pressão está baixa? Não vou porque a pressão com a bomba ligada, a pressão vai estar aqui em cima, tá? Vai estar dando butinada mesmo, né? Ok? Então a gente não consegue, tem que verificar nos prédios se houve algum bico de sprinkler aberto, tá? Ou se alguém está usando algum hidrante. Ou se alguém fez uma brincadeira de mau gosto também, abriu o hidrante e saiu correndo, tá? Também ninguém está livre disso, tá? Bom, mas vamos lá, se eu tiver um incêndio, o sistema de sprinklers é automático, bonitinho, pegou fogo embaixo, a temperatura vai subir e vai fazer o chuveirinho abrir. Só onde a temperatura estiver alta, certo? Se a temperatura estiver baixa, ele não vai ficar fechadinho lá. Não vai sair abrindo, como a gente vê em filme, o cara estoura um chuveirinho daquele, estoura todo, né? Isso não acontece, só vai acontecer no que tiver temperatura mais elevada. Elevou a temperatura, ele desarma, certo? E vem abaixo, tá? Se abrir um chuveirinho desse, não tem como repor e remontar aquela estruturinha, tá? Tem que trocar o bico, certo? Voltando nas bombas. Bom, eu tive um problema qualquer, abri o chuveiro lá, abri o sprinkler
e entrou essa bomba aqui em funcionamento, tá? E digamos que o fogo seja grande, vamos chamar corpo de bombeiros daí afora. O que o corpo de bombeiros normalmente faz? Ele chega lá na entrada de energia e manda que desliga a energia, tá? Se o bombeiro desligar a energia, o que vai acontecer? Essa criança aqui vai parar de funcionar, certo? Não tem como. Ele é elétrico, é isso? Sim. Bom, se essa bomba parar de funcionar, a pressão vai fazer o quê? Ela vai cair, certo? Então, se a pressão chegar agora em torno de 4 kg, essa bomba liga. Se a pressão cair para 3 kg, significa que essa criança aqui já deu os doces, tá? Então, essa daqui vai ser acionada, tá? Bom, essa bomba aqui tem alguns detalhes que a gente se esforça em fazer de forma que ela entre em funcionamento de qualquer maneira, tá? Então, dentro do quadro de comando dela, nós temos 3 carregadores de baterias, tá? Por que isso? Porque nós temos 2 baterias, tá? Então, se eu pifar uma bateria, ele vai fazer uma tentativa de partida pela bateria 2, certo? E vai fazer esse ciclo, tá? Por 6 vezes em cada um deles, tá? Se ele não partir de qualquer maneira, ou nós temos um sensor de tensão ali, se ele verificar que as 2 baterias estão meia boca, estão descarregadas, tá? Ele vai colocar 2 para fazer a criança partir, tá? Aí ele vai botar 24 volts no motor de partida de 12, tá? Para fazer ele partir. Pode até danificar o motor de partida, mas o objetivo é fazer o equipamento entrar em funcionamento de qualquer jeito, tá? Aí, por exemplo, ali eu tenho um controlador programável, tá? Se pifar aquela eletrônica ali, tá? Pifou, eletrônico, pode pifar, né? Aí eu fico sem ninguém, estou sem energia elétrica, pifou a eletrônica, vamos sair correndo? Tá? Antes da gente sair correndo, nós temos nesse quadro aqui o que é chamado painel de partida de emergência, tá? Então aqui eu posso partir emergencialmente pela bateria 1, e na realidade isso aqui fecha um contato mecânico, tá? Que conecta a bateria no start do motor de partida. Pela bateria 1, pela bateria 2. Se eu ficar na bateria 1 e ele fica só nhon e não pegar, tá? Eu vou para a bateria 2. Se ele ficar na mesma situação que não parta, aí eu aperto os 2 botões. A gente só aperta os 2 se tiver alguma encrenca. Se ele tiver condição, que isso é fácil da gente ouvir, bateria morta, né? O motor fica nhon e não vai. Então, se tiver nisso daí, com os 2 separados, mete os 2 dedos simultâneos, tá? Bom, aí eu vou fazer ela partir e ela vai embora. Se eu tiver sem eletrônica, tá? Eu acabei o meu incêndio, como é que eu desligo ela? Aí a gente vem e aperta esse botão aqui, ó. Certo? Só que esse aqui eu tenho que ficar com ele apertado até o motor parar. Porque se eu tirar o dedo, ele está acionando um solenoide de parada aqui, tá? Se eu apertar a parada pelo quadro de comando, é só eu dar um toquezinho que ele vai fazer o resto, tá? Esse aqui não, esse aqui eu estou fazendo um contato mecânico. Então, isso daqui é partida de emergência. Sempre que possível, vamos partir por lá, ok? Vamos trabalhar lá. Isso daqui realmente, como é contato mecânico, se a gente for com o dedo meio leve, nós vamos queimar o contator aqui dentro. Enquanto se a gente partir por lá, ele aciona a bobina e grava ele, tá? Então, isso daqui usar realmente de forma emergencial, tá? Ou então ir com o dedo com vontade, né? Não com tanta vontade para enfiar o botão para dentro também, né? Ok? Vamos. Então, nós temos partida de emergência, parada, ok? Isso não é uma parada convencional, ele vai ficar até parar, certo? Se eu tiver sem eletrônica, ele vai ficar parado. Agora, se eu tiver com eletrônica, tá? Se eu tiver com o quadro ligado, eu posso partir por aqui mesmo assim? Posso. Posso parar ele por aqui? Posso. O quadro vai entender que eu fiz isso aqui? Vai. Então, se eu apertar aqui, ó, partida, ele vai colocar lá, partida remota bateria 1. Ele vai entender isso daí e segue o baile. Ok? Ou partida remota bateria 2. Se eu parar, ele vai colocar parada remota. Ok? Então ele vai entender toda a ação que a gente fizer aqui.
Vamos lá para o quadro de comando agora, senhor. Então, eu tenho isso daqui. Aqui eu tiro a alimentação ou deixo a alimentação. Tirei a alimentação, isso é uma condição insegura, tá? Aí vamos ligar ele está iniciando o programa. Um detalhe, tu estava parando ele por aqui assim, tá? E se parar e deixar esse botão acionado por muito tempo, tá? Sabe o que vai acontecer? Vai queimar aquele solenoide parado. Ele resiste 3, 4 minutos. E se deixar isso aqui, ele vai fritar. Ele não é feito para isso, para ficar acionado o tempo inteiro, tá? Então se parar por aqui, já solta o botão. Aquele apita, o que o Rubens tinha passado, né? Tá? Bom, estando ligado, quando eu ligo o quadro, ele entra direto em condição de automático, tá? Ele entra direto em automático. Quer dizer, se a pressão da rede estiver baixa, tá? Dá pausa, ele já vai fazer ele partir. Aqui agora eu tenho o que? Eu posso passar ele para manual. Eu posso apertar esse botão aqui, ele vai fazer um teste, certo? Ele vai partir a máquina. Aí eu tenho que apertar a parada. Ah, mas para que esse botão teste se eu tenho os botões de partida aqui? Aqui eu tenho partida manual pela bateria 1 e partida pela bateria 2. Esse botãozinho teste existe porque a norma diz que tem que ter um botão de teste. Eu não vou discutir com os caras, tá? Então botamos um botão de teste. Então, se eu estou com ele em automático, caiu a pressão, ele vai partir, certo? E se a pressão se elevar novamente, eu posso vir aqui e apertar esse botãozinho de parada que ele vai parar, tá? Se a pressão estiver baixa, ele vai até fazer o sistema de parada, mas vai sair dando butinada de novo, vai sair partindo de novo, ok? Nesse cara aqui, o que a gente tem? A gente consegue olhar número de partidas que ele já deu 80 partidas e funcionou até agora 2 horas e 32 minutos, tá? Eu tenho data e hora, correto? Eu tenho aqui ajuste de parâmetros para iniciar, que esse cara ele tem um dispositivo em termos de programação que do jeito que ele está agora, toda segunda-feira, meio-dia, ele vai partir, tá? E quando chegar segunda-feira, meio-dia e 4, ele vai parar, ok? Ah, mas ele não para só manual? Na condição de teste semanal, tá? Ele vai parar automático. Se a pressão estiver elevada, se a pressão estiver baixa, ele vai continuar rodando, ok? Até alguém verificar isso aí, por que baixou a pressão, né? Então, condição operacional, se romper um bico de sprinkler, tá? Vai ter que ser feito o quê? Rompeu, terminou incêndio, qualquer coisa que o valha, nós vamos ter que chegar e fechar a válvula de governo correspondente. Vocês sabem o que é uma válvula de governo? Tu sabe. Depois só vamos mostrar o que é e como é que a gente bloqueia, tá? Porque se tiver isso daí e tu passar para manual ou desligar isso daqui, tu vai parar a máquina. Aí tu vai deixar todos os outros pavilhões sem proteção. Então o ideal é fecha a válvula de governo, vem aqui e desliga a máquina, tá? E aí vai trocar o chuveirinho lá, certo? Só vai deixar um setor dos pavilhões sem proteção, sem água, né? Ok? Bom, então a condição operacional é muito simples, né? Se eu deixar esse cara em manual, tá? É uma condição insegura também, porque se cair a pressão lá ele não vai partir, tá? Então 5 minutos depois, tá? Ele vai tocar essa sirenezinha aqui e vai colocar uma mensagem aqui para passar para automático, tá? Tem uma outra função que não está habilitada, que a gente pode habilitar, 5 minutos depois que ele alarmar aqui, se ninguém passar ele para automático, a gente pode fazer ele passar para automático sozinho, tá? Essa função a gente só habilita depois que o pessoal já está bem, vamos dizer assim, conhece bem os equipamentos, porque às vezes o cara põe um manual aqui e vai fazer manutenção de alguma coisa, tá? E aí se ele passar para automático e a pressão estiver baixa, ele vai mandar partida, ok? O cara fazendo manutenção. Então essa função a gente
vamos dizer assim, vão habilitar ela, mas daqui uns 3, 4 meses ainda, deixa a coisa andar um pouco mais, tá? E fora isso daí, não tem, então eu tenho automático ou manual. Condição teste, ele vai partir, se ele está em manual, eu posso partir ele pela bateria. Desligando o motobomba ainda, é que ele está acionando o solenoide ainda, ele fica com ele acionado por 15 segundos, tá? Aí já liberou o solenoide, já, tá vendo? Motobomba desligado, operação manual. Se eu passar ele para automático, automático. Caiu a pressão, ele vai entrar. Esse quadro aqui, a mesma coisa, tá? Esse cara aqui dentro, ele tem uma soft start, ele tem uma... O que ele tem aqui dentro? Ele tem uma série de... tem um disjuntor de proteção geral, certo? Tem uma chave de partida que é uma soft start. Nós temos alguns contatores, são 4 contatorzinhos de comando, tá? Chavezinha de controle de estrela triângulo para a gente fazer, não que ele seja estrela triângulo, mas para a gente controlar alguns tempos de partida, né? E disjuntores de proteção, tá? Da parte de comando da soft, tá? E um outro detalhe, eu consigo funcionar com as duas bombas simultaneamente, com as duas bombas principais. Se eu fizer isso daí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a pressão ela não se soma, né? Quando põe duas bombas em paralelo. Mas nós vamos ter um incremento de pressão aí uns 40%, tá? Se a gente fizer isso aí, nós estamos sujeitos a pegar a válvula de hidrante e colocar 16, 17 quilos numa válvula de hidrante, ela pode cuspir a cabeça dela, tá? Eu já vi acontecer mais de uma vez. Pressão muito grande, pode romper. Sprinkler com uma pressão muito elevada na cabeça dele, normalmente aí a pressão maior, ainda em torno de 20 quilos, mas ele também rompe, né? Então, nós temos aqui um dispositivo da seguinte forma: se eu tiver com a motobomba elétrica ligada e mandar partir a diesel, mesmo que seja manualmente ali, eu mandar partir, ele vai mandar desligar a elétrica, tá? Então a gente tem um bloqueio elétrico para que as duas bombas não entrem em funcionamento simultaneamente, tá? E a parte de comando disso daqui é muito simples, né? Não tem... Então, a parte de comando aqui, manual ou automático, tá? Se está em manual, eu posso partir e parar. Se está em automático, está em automático. Dando a pressão alta, beleza, tá? Dando em automático, ela vai partir, certo? Depois que eu fiz o que tinha que fazer em termos de incêndio, eu tenho que voltar aqui. Aí eu tenho que só apertar o botão de parada. Porque a pressão vai estar alta, ela não vai partir de novo, vai ficar quietinha até a pressão cair. No caso do quadrinho da motobomba Jockey, é um quadro, Jockey é aquela bombinha pequenininha de pressurização lá, né? Mais simples ainda, só que aqui a gente fez uma coisa diferente, para a gente poder às vezes mexer no sistema. Eu coloquei uma chavezinha aqui, liga, desliga, comando, tá? Ok? Então, isso aqui só liga a alimentação dela. Aí eu tenho essa outra chave que é uma chave de operação, automático ou manual. Só que tem que ficar sempre no automático, tá? Se eu passar para o manual, eu posso partir ou parar, correto? Então é um quadrinho de uma bombinha qualquer, né? Certo? Dúvidas do que a gente falou? Por que a bomba elétrica tem que ficar no manual? Por que ela tem que ficar? Não, ela tem que ficar em automático. Por que eu coloquei ela em manual agora? Só para a gente poder testar, porque como é um motor grande, tá? Cada partida desse motor aí, ele vai custar aí 200, 300 pila na conta de energia, tá? Por isso que eu faço normalmente teste com diesel, tá? Porque tu vai ter um pico de demanda, cada vez que partir tu vai elevar a tua demanda além do consumo que ele vai gerar, principalmente demanda contratada.
Por isso que eu prefiro trabalhar sempre com a diesel. É mais barato para o dono do negócio, tá? Ok? Então, na hora que a gente terminar esse nosso bate-papo, eu vou passar ela para automático. Queria falar um pouquinho mais da motobomba. Motobomba elétrica não requer grandes cuidados, tá? O que a gente precisa ver de tempos em tempos é o nível de óleo aqui, certo? Isso aqui está apertado que nem... Eu preciso ver se eu tenho óleo. Tenho óleo? Beleza, tá? Um cárter de motor sem grandes... Eu tirei. Vou colocar de volta. E onde que é o nível que tem que ficar? Você pode mostrar pra gente antes de botar de volta? Onde que a gente vê o nível máximo e mínimo? Não, tem que ficar daqui pra cima. Daí pra cima. Tá vendo esse... Não tem problema até a mais? Não, não. E daí pra cima, com isso atarrachado ou sem atarrachado? Não, ele é... Ele tem um anelzinho de borracha ali. Tem um anel. Não é rosca. Foi. Obrigado. Você quer falar com a Mário Piposa? Não. Era só. Olha. Não, aqui tem mais coisa. Ele não tem mais prática. Agora,